Inovação, Laurêncio Fuquinha nesta eleição, 22555 de coração. Confirma eleitor, Laurêncio Fuquinha, esse é pra vereador. Renovação, Laurêncio Fuquinha nesta eleição, 22555 de coração. Confirma eleitor, Laurêncio Fuquinha, esse é pra vereador. Laurêncio Fuquinha, esse é para vereador, esse é geração de empregos, já tem trabalhos prestados pela nossa cidade, por Goiânia. Boa noite. Boa noite. Vamos começar aqui uma live com o nosso candidato a vereador Laurêncio Fuquinha. Eu sou a Fabiana Bárbara, vou estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo com o Laurêncio. Nós vamos conhecer o nosso candidato, quem ele é, de onde ele veio, né? E saber mais das propostas. Quem tiver perguntas, pode ir mandando suas perguntas, convidar aí o pessoal para assistir, para conhecer o candidato, que é muito importante, né? Boa noite, Laurêncio, tudo bem? Boa noite, agradecer a todos aí, aos internautas, né, que estão nos prestigiando, né, uma oportunidade para mim estar falando sobre os meus projetos, né, sobre o porquê que eu quero ser vereador, né, o Laurêncio Fuquinha 22555, tá aqui para ser sabatinado por você, pelos nossos internautas, tá, para responder tudo aquilo, para mim é um momento muito importante, porque eu tenho 5 segundos de propaganda na TV, os recursos um pouco limitados, né, para estar fazendo essas campanhas, campanha de rua, né, uma campanha com muitos custos, né, de investimento, tá? Sou um candidato que faz parte da renovação e a gente não tem esse aparato todo, né, que alguns candidatos têm. Então esse momento para mim que é muito importante, né, uma possibilidade que eu tenho. Hoje as redes sociais, ela quase que dá uma nivelada, uma igualdade de oportunidades, e é essa oportunidade que eu quero para apresentar os meus projetos. Certo, então para iniciar vamos ver um VT com um pouquinho da história do Laurêncio. Laurêncio Fuquinha nasceu em Porangatu, cidade localizada no extremo norte de Goiás. De família humilde e em busca de melhor qualidade de vida, mudou-se para Goiânia há 42 anos. Aqui, Laurêncio constituiu família, junto com sua esposa Beatriz e seus 3 filhos. Graduado em processos gerenciais e redes de sistemas de telecomunicações, Laurêncio consolidou sua carreira na área de telecomunicações, atuando como gestor há mais de 20 anos. Sempre preocupado em fazer o bem, participa ativamente em uma ONG como voluntário. Uma de suas paixões é o esporte, promovendo e incentivando o futebol de várzea. Este é Laurêncio Fuquinha, candidato a vereador por Goiânia. Pronto. Então, para iniciar, Laurêncio, explica pra gente o porquê que você quer ser vereador, de onde surgiu essa vontade. A vontade surgiu de ver as dificuldades das pessoas, né? Como falou aí no vídeo, né? A gente participa muito de eventos sociais, a gente atua na ONG Liga do Bem como voluntário, e sendo voluntário, andando por Goiânia, vendo as dificuldades das pessoas, me despertou sim esse interesse por participar da política, porque uma política bem feita, ela dá condição de diminuir essa diferença social que existe em Goiânia, que existe no país como um todo. Sim. Então é isso, os projetos sociais me despertou para estar entrando para a política. Eu vejo a política como uma oportunidade de tirar essa diferença, né, de melhorar a vida das pessoas através da política. Então, por isso eu decidi entrar na política. Sair da inércia, né, ficar só reclamando, ver uma matéria de televisão, você vê uma tragédia acontecendo por omissão do poder público, e você só reclamar e não fazer nada, isso me incomodava muito, e eu resolvi. Eu acho que a forma mais fácil que tem, com o potencial que eu me avalio, é entrar para a política para poder ajudar as pessoas. Realmente, quando assim, a gente é voluntário em algum lugar, que a gente realmente sente na pele a necessidade das pessoas, né? De estar ali perto e ver o que realmente as pessoas precisam. Então, daí que... O voluntariado social,
ele te leva a situações que você nem imagina que tem dentro de Goiânia. Às vezes você fica ali no seu dia a dia, só vai e volta para o seu trabalho, você não consegue observar, nesse caso que cria uma cerca aqui na sua visão, você só enxerga aquilo que te interessa. A partir do momento que você entra para uma ONG, que você vai atuar em áreas sociais, você vê o tanto que tem necessidade, né, o tanto que o poder público ele não chega em determinados lugares, né, tanto que tem pessoas que vivem alienados, né, da sociedade, fica realmente abandonado pelo poder público. Então, assim, a gente precisa de fazer política pública voltada para todos, né? A gente não pode ter um núcleo que você vai atender e deixar uma outra parte fora. A gente tem que fazer uma inclusão de todos dentro do poder público. E a gente sabe que tem jeito, né? A gente sabe que é possível fazer melhor, né? Atender a todos. Certo. Explica pra gente um pouco, Laurêncio, o que você entende do papel do vereador? Sim, o vereador ele tem como papel principal fiscalizar o executivo, para garantir que os recursos, né, de impostos, os recursos que vêm da União, o recurso que vem de tudo que entra para o município, que ele seja de fato aplicado de forma correta, né? Que uma obra que foi orçada por R$10, que ela custe somente R$10, se ela foi contratada para ser entregue em um mês, que ela seja entregue em um mês. Então, o principal papel do vereador é ajudar o executivo a executar, a elaborar os projetos e acompanhar a correta aplicação dos recursos. Eu acho que se todos os vereadores fizessem isso, né, dos 35 vereadores que tem em Goiânia, se todos realmente fizessem a fiscalização, eu acredito que Goiânia estaria muito melhor, estaria em outro patamar, não estaria na situação que está hoje. Então, eu acho que o principal papel do vereador é fiscalizar o executivo. E falando em projeto, já que você citou aí, você já tem algum projeto de lei escrito para estar apresentando aí nos primeiros dias de mandato, caso você seja eleito? Na verdade, eu tenho uma gama de projetos já prontos, já rascunhados. É claro que para a gente entrar com os projetos, você tem que ter uma avaliação jurídica também, né? Porque a gente não pode conflitar com a Constituição Federal, né? A gente tem que ver a limitação do município, mas já tem muita coisa já rascunhada. E um dos projetos que eu olho com carinho, com muita atenção, que é um desejo meu de já no primeiro dia apresentar, é a questão dos idosos, né? Porque com a reforma com a reforma trabalhista, aliás, com a reforma da Previdência, as pessoas hoje vão demorar um pouco mais a se aposentar. Sim. E é comum você ver nas famílias discórdias, porque começa a faltar dinheiro. Porque a pessoa chega ali nos seus 45, 47 anos, 50 anos de idade, começa a perder renda e começa a não ter mais oportunidade de emprego. Aí ele vai e bate lá no INSS com o tempo de contribuição, fala, você está muito novo para aposentar. Ele bate na porta da empresa e fala, não, você já está muito velho para conseguir um emprego. Então é criar esse projeto de lei, onde as empresas, né, de pequeno e médio e grande porte possam estar tendo cotas para inserção do idoso no mercado de trabalho, variando entre 2% e 5%. A empresa pequena de 2%, até as empresas com mais de 1.000 funcionários, 5% de vagas reservadas para as pessoas idosas. Porque é um problema social, né? Fica, igual eu falei assim, fica o cara longe para aposentar, né? E, como se diz, ele fica velho para trabalhar e novo para se aposentar. Isso é comum, eu trabalho com recrutamento de pessoas. Né? Chega um currículo de uma pessoa com 50 anos, você olha um jovem lá com 25 anos, acaba que por força do dia a dia mesmo, por força do mercado de trabalho, você acaba optando pelo aquele jovem de 25, e essas pessoas com uma idade um pouco mais elevada vai ficando ociosa, né? Vai ficando ociosa e causando esse conflito familiar, porque alguns filhos querem cuidar, outros não cuidam, e é comum você ver eles ir para a informalidade, trabalhar como ambulantes, trabalhar como, às vezes até mesmo catando recicláveis, que é um trabalho digno, né, mas que não tem uma remuneração específica, não tem um plano de saúde, né, sujeito a contaminações, que você vê as pessoas trabalhando como coletores de recicláveis sem proteção, né? Sem nenhum tipo de orientação. Então é uma preocupação, porque tem um estudo que fala que daqui a uns anos, a cada 3 pessoas, a cada 3 pessoas, 2 serão idosas. Né? Então, dentro desse estudo, me gerou essa preocupação. E funcionaria da forma que funciona hoje para menor aprendiz, para estágio?
Não. Colocando ali uma quantidade dentro da empresa de acordo com a quantidade de funcionários. Seria uma cópia fiel do que é a cota para PCDs. Seria uma cópia fiel, inclusive com os mesmos percentuais. Né? E podendo ser alterado, né, esses percentuais de acordo com a necessidade. Né? Mas eu penso muito em essa questão de valorizar os idosos. E ainda falando das pessoas idosas, se a gente for observar, na maioria dos projetos dos prefeitáveis, dos candidatos a prefeito, eles falam em modernidade. Né? Eles falam em ter um aplicativo na palma da mão para resolver com facilidade as coisas. Sim. E as pessoas de mais idade, infelizmente, elas não sabem sequer chamar um Uber. Né? Eu vou fazer propaganda para o Uber aqui, depois vocês mandam um cascai para mim aqui, viu? Não sabem sequer chamar uma condução via aplicativo. Elas não têm condições aí de pedir um sanduíche, de se interagir, porque elas estão alheias a esse processo. Então, também penso nesse processo de inclusão digital para as pessoas da terceira idade, da melhor idade. Alguns falam terceira idade, melhor idade. Inclusive, hoje até para ir no INSS tem que agendar por aplicativo, né? E às vezes eles não... Acho que só não pode chamar de melhor idade, porque como vivem na exclusão, acho que não, essa melhor idade dera essa nomenclatura, mas onde é a melhor idade se você não consegue emprego, se o pouco que você ganha para comprar remédio, né, você não tem prioridade de nada. Então, assim, eu não vejo isso como melhor idade, deve ser um pesadelo, né? Então, e não melhor idade. Então, usar os espaços públicos para estar fazendo essa inclusão digital, para que eles tenham mais autonomia para estar usando. Por exemplo, eu estava vendo um prefeitável aí, um candidato a prefeito, falando que as consultas vai ser via aplicativo e tal. Né? A própria pessoa idosa, se ela passar por esse aprendizado, ela vai poder fazer e não ter que depender de ninguém, do neto, de um filho, de uma nora, né, para estar fazendo isso. Então, ela criar essa independência usando os espaços públicos. Dia de sábado, por exemplo, a escola municipal é fechada e pode muito bem ter um instrutor, chamar essas pessoas lá para dar essa aula. Rapidão elas vão estar, assim como nós, todo dia ali, né, no dia a dia, usando os aplicativos para chamar Uber, para agendar uma consulta, para pedir uma pizza, né, enfim, para realmente ser incluído dentro da sociedade, da era digital. Certo. Hoje a gente vê, Laurêncio, que os principais déficits assim, das últimas gestões, estão na segurança, na saúde, na educação. Você tem algo em mente para essas áreas, para estar melhorando? Com relação à segurança, Fabiana, a segurança ela tem uma divisão, né, que dentro do poder público, o Estado ele é responsável pela segurança. O município, a Guarda Civil Metropolitana, ela é responsável pela guarda dos bens do município. É uma guarda patrimonial. Certo. Mas isso não quer dizer que o vereador não possa contribuir com a melhoria da segurança. A partir do momento que ele dá uma educação de qualidade, que ele dá ocupação para o jovem, ele vai estar, de alguma forma, deixando de fomentar o mundo da criminalidade. Né? Porque hoje as pessoas que mexem com crime, né, que elas captam, as crianças são nas ruas, né, os jovens que estão sem ter o que fazer, com a mente vazia, acaba indo para o mundo do crime. E o mundo do crime, ele influencia diretamente, né, na segurança. E outra questão também que o vereador pode, por exemplo, uma rua escura ela vai gerar o aumento da violência. Então ele pode também estar atuando junto com as lideranças de bairros para estar mantendo essas ruas bem iluminadas, tá trabalhando de perto com os secretários de pastas para estar trabalhando em conjunto com a sociedade. E outra relação também, alguns municípios, eu vou citar o município vizinho aqui, o município de Aparecida, né, o prefeito de lá, o Gustavo Mendanha, tem feito um trabalho lá magnífico. Sim. E ele foi buscar lá em Israel tecnologias de segurança, né, de câmeras de alta resolução, que ajudam o município a estar combatendo a criminalidade, em conjunto com os comerciantes e com a polícia militar. Né? Eles compartilham as câmeras e algumas regiões lá, os índices de violência diminuíram de forma considerável. Isso é papel do município, isso é papel do vereador de cobrar do executivo, de fazer projeto de lei para que isso aconteça também em Goiânia. Essa é uma das formas do vereador contribuir para a segurança. Sim. Com relação à educação, a gente tem uma preocupação, inclusive com a falta de vagas em CMEIs, né? Eu acredito que em Goiânia, se não me falha a memória, são 11 CMEIs que estão em fase de construção e as obras, por algum motivo, atrasaram. E esse algum motivo é a falta de fiscalização por parte do vereador.
Então, uma das partes é buscar, junto ao executivo, a finalização dessas obras, Certo. para que as vagas automaticamente aumentem, né, para que todas as crianças estejam assistidas, na primeira idade já estejam assistidas, e buscar também, até tem um projeto de uma vereadora de Goiânia que chama Mãe Crecheira, né, que esse projeto eu achei ele maravilhoso, que ele dá a oportunidade de suprir essa questão da falta de vaga e dá a oportunidade também de geração de emprego e renda nos bairros. O que seria esse projeto? As casas de família estariam cuidando de crianças enquanto os pais trabalham, né? E esse projeto ele existe, só que acho que por falta de vontade do Poder Executivo lá de fazer acontecer e falta de cobrança dos vereadores, porque não adianta nada você ser um vereador, ter um projeto bom se os seus parceiros lá não acampar a ideia, não te ajudar, não comprar a ideia. Então pegar esse projeto que já existe e dar vazão nele, né? Fazer ele de fato acontecer, né? Buscar um grupo de psicólogos que vá lá na residência, olhe se aquela estrutura familiar tem condição de estar recebendo uma criança para olhar, e o município vai lá e remunera essa cuidadora de criança. É uma forma de, até que essas vagas sejam disponibilizadas no CMEI, de minimizar esse impacto que tem. Porque muitos pais hoje, eles dependem, né, de alguém para ficar com as crianças, para poder trabalhar. E dependendo da situação, ele tem que ou largar o emprego ou deixar boa parte do que ele ganha como forma de pagamento para alguém olhar essas crianças. Ou, na pior situação, essas crianças ficam sozinhas ou ficam com pessoas que não dão devidamente aquela assistência, né? Não tem aquela monitoria que a gente almeja, como, por exemplo, se fosse seu filho, né? Você não vai querer que qualquer pessoa cuide do seu filho fica de qualquer jeito. E muitos, às vezes, são obrigados a deixar eles em situações de risco para buscar o alimento para dentro de casa. Então, essa seria uma das formas que a gente teria para a educação. E ainda, falando de educação, eu também penso muito no ensino técnico dentro das escolas, né? Você teria criar escolas de tempo integral, tá? com recursos do Sistema S para estar colocando a criança para ter um curso, né? No período, se ele estuda de manhã, no período da tarde, vespertino, né? Ele vai fazer curso técnico para ele ter uma profissão. Porque muitos jovens hoje, quando ele sai do ensino médio, ele vai buscar emprego, né? E ele bate na porta dele lá, bate na porta para conseguir um emprego, e ele, infelizmente, ele não tem qualificação. E acontece também dele também falar assim, não vou procurar emprego agora, eu vou fazer uma faculdade. Aí ele vai procurar essa faculdade, o valor é alto para as famílias, e acaba que ele onera a família, tranca ali na metade, aí nem forma, nem tem curso técnico e nem nada. Então eu penso nessa capacitação profissional como parte da educação. Que ele poderia ali estar fazendo um curso de informática, um administrativo, sim, né? Sim. Já sairia ali do ensino médio com a preparação para entrar no mercado de trabalho. Sim, essa é uma das formas que eu penso para a educação. Certo. Tem questão da saúde, Laurêncio? Questão da saúde. Eu vou dar um exemplo aqui da falta de estudo de demanda, né? A região onde eu moro, que é a região leste, lá tem o Cais Amendoeiras e tem alguns postos de atendimento da saúde básica da família, as UBF. A nossa região ela cresceu nos últimos anos pelo menos umas 3 vezes ou 4 vezes mais. E lá a gente tem, estou falando da região leste pós-Meia Ponte, né? Lá tem muitos novos empreendimentos imobiliários que a quantidade de moradores da região, se for fazer um censo aí de quando foi construído o cais, e se for fazer esse mesmo censo hoje, você vai ver que a população da época que foi construída já deve ter aumentado pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Cresceu muito. E só tem essa unidade de saúde. Então, como vereador, eu tenho que buscar junto ao Poder Executivo a sensibilização do prefeito, da Secretaria de Saúde, para construir mais unidade de saúde. Estou dando um exemplo da minha região, mas esse fenômeno acontece por toda a Goiânia. Né? Sensibilizar o Poder Executivo de estar fazendo mais unidade de saúde. No caso da nossa região, lá cabe muito bem uma UPA, né, que vem recurso do governo federal. Então, eu como vereador, eu vou, junto com meus pares, lutar muito para que a gente consiga, para as regiões, essa ampliação dos postos de atendimento de saúde. Certo. Em questão assim, a gente vê hoje que não precisa só aumentar a quantidade de pontos de atendimento, mas também falta
materiais básicos, essenciais dentro de um CAIS que impossibilita o médico de atender, de realizar ali uma sutura, por exemplo. E quanto a isso, tem algum... Na verdade, eu vi matérias que com relação a esses medicamentos que não é que falta gestão. Tem produtos, tem remédios que vencem nos armazéns, né, nos estoques, nos almoxarifados da saúde, né, e enquanto nos postos de atendimento está faltando. Então, além de tudo, falta gestão. Não tem uma distribuição correta. Não tem uma distribuição, não tem uma logística de distribuição correta. Falta transparência, né, e, infelizmente, está instalada dentro do poder público a corrupção. Né? Às vezes falta porque o cara comprou a seringa por R$5 que custa R$1. Né? Tem algumas licitações dentro do poder público que você realmente não entende. Você vai numa farmácia comprar uma dipirona, custa 5, o poder público paga 15. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, esdrúxulo, né? Mas falta gestão, falta competência, falta fiscalização, falta transparência. Então, assim, essa questão da condição, ela só vai acontecer se realmente fiscalizar. Porque hoje o jornal, a imprensa, ela atua mais como fiscal do povo do que o próprio vereador. Né? Então, para mim, falta fiscalização. Eu não posso falar aqui, ser leviano de falar que falta remédios. Eu acho que falta gestão, falta realmente fiscalização. Certo. Vamos para uma pergunta dos internautas. Boa noite, Fabiana. Boa noite também ao Laurêncio Fuquinha, a todos que nos assistem pelo Instagram e que nos assistem também pelo Facebook. A gente pede que você compartilhe com seu amigo, você compartilhe com seu parente, compartilhe com todas essa live. Vamos fazer essa live ser representada em vários cantos do estado, em outras cidades também, que sirva de vários exemplos. Nós temos aqui uma pergunta do setor Pedro Ludovico, é o Paulo Henrique, na questão da saúde, Laurêncio. Na saúde, hoje, a gestão não está terceirizando muito e deixando de atuar com a gestão própria. Ou seja, terceiriza-se muito ambulâncias, remédios, prédios públicos e deixa a estrutura própria do município haver navios? Essa é a pergunta do Paulo Henrique, do setor Pedro Ludovico. Uma das formas mais fáceis que tem de fazer corrupção são esses contratos, né? Esses contratos de terceirizações. Então, falta fiscalização. Né, falta o vereador ir lá conferir se realmente esses valores não estão sendo abusivos. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na Vila Pedroso, tem uma unidade básica de saúde lá, que é um casebre alugado. É um casebre alugado para ser uma unidade de saúde. Né, é um casebre. Eu não sei os valores, mas deve estar lá no portal da transparência. Isso vale para a população também, para estar entrando nesse portal da transparência e olhar quanto que se paga num aluguel do imóvel daquele, né? Enquanto que tem muitos prédios públicos mal aproveitados, né? Subdimensionados, você podendo realocar muitos prédios públicos, tá? Mas isso não é feito porque falta fiscalização, os vereadores não estão preocupados com isso. Tá? E ele tem razão, quando ele fala que estão terceirizando muito, deixando de valorizar os profissionais da saúde, aqueles que são concursados, às vezes tem um laboratório dentro da unidade de saúde subutilizado, e terceirizando o serviço para alguns laboratórios. Isso precisa ser esclarecido para a sociedade. Por que que se eu tenho um laboratório instalado dentro da unidade de saúde, eu preciso de contratar um laboratório para fazer o mesmo serviço que o município tem condição de tá fazendo? Então, isso são as coisas obscuras que existem dentro da política e a gente tem que abrir essa caixa preta. É Paulo, né? O nome do internauta é Paulo. Viu, Paulo? A gente tem que abrir essa caixa preta, tem que fiscalizar e tem que moralizar a saúde pública do município de Goiânia. Certo. E em relação ao comércio, porque a sua propaganda diz menos impostos, né? Você tem algo para os comerciantes, já que Goiânia é um polo, né, de venda para todo o Brasil? Nessa pandemia, ela foi uma lição, né, para a gente rever a questão do comércio. Né? Muitos comércios fecharam as portas porque ficaram fechados e a carga tributária é tão grande daquilo que já tinha vendido no mês anterior que ele estava fechado, que ele foi obrigado a fechar, ele não conseguiu mais reabrir as portas. É caro para você conseguir um alvará, então as pessoas, os comerciantes às vezes preferem trabalhar na informalidade. Isso para mim também é uma forma não muito inteligente do município. Se ele facilitar mais, se ele cobrar taxas menores, ele vai ter mais gente trabalhando de forma legal, vai entrar mais dinheiro para os cofres públicos
e as pessoas vão poder gerar mais emprego também formal. Com certeza. Né? Então eu vejo isso como uma das minhas bandeiras. É claro que a gente precisa de olhar cada imposto e olhar o que pode ser feito dentro da área contábil, o que pode ser feito para estar melhorando, reduzindo cada imposto que é cobrado do comerciante de Goiânia. Então, assim, muitos comerciantes que eu conheço, ele fala, tá tudo aqui, tá certinho, fala, infelizmente eu não consigo. Né? Por que você acha que existe tantas pessoas que trabalham de ambulante? Porque eles não conseguem ter um pontinho de loja lá na 44, por exemplo, porque a carga tributária que cobra de cima deles é um absurdo. Né? Então a gente precisa de trabalhar para a redução de impostos, para que as pessoas possam gerar emprego e renda. Quem alimenta a cadeia comercial de uma cidade são as pessoas. Sim. E o comércio hoje está fechando as portas porque ele não consegue pagar a alta taxa tributária que existe, não só no município de Goiânia. Eu vou dar um exemplo aqui, porque hoje eu estava ouvindo o programa eleitoral, estava numa rádio aqui de Goiânia, uma rádio, acho que a mais potente FM de Goiânia, e eu fiquei intrigado, por que ela passa propaganda eleitoral de Inhuma se ela é de Goiânia? Aí eu fiquei pensando, depois eu fui dar uma olhada na razão social da rádio, ela é registrada em Inhumas. Ela está em Inhumas, possivelmente porque lá tem um atrativo, né? Um atrativo fiscal mais interessante que Goiânia. E se Inhumas consegue fazer, Goiânia também tem que conseguir fazer. Né? A gente tem que fazer políticas voltadas para trazer mais comerciantes aqui para Goiânia. Goiânia é uma cidade que os bares, né, o xodó da nossa cidade, que não tem praia, mas tem bar. Né? E tem muitos bares aí que trabalham na informalidade. Né? Quando o fiscal vai lá, ou ele é lavrado lá uma multa para ele, uma notificação, ou ele chama o cara ali por trás ali, dá uma propina para o cara e vai embora, e com isso o município perde. Né? Então o município tem que fazer um estudo, né? Um estudo bem feito para propiciar ao comerciante que legalize, e dependendo da conta que o município fizer, ele pode ter certeza que vai entrar mais dinheiro para os cofres públicos, tirando essas pessoas da informalidade. Certo. Vamos ver algumas perguntas que a gente tem em vídeo dos nossos eleitores. Candidato Laurêncio, gostaria de saber de você qual a sua proposta para nós trabalhadores da área de telefonia. Esse amigo aí é o Edson Tolentino, é um colega de profissão, trabalha na área de telecomunicações. Ele fez uma pergunta interessante que a gente pode fazer para a área de telecomunicações. Um vereador atuante, ele pode ajudar em todas as áreas, para todos os moradores de Goiânia, independente da profissão que ele exerce. Né? Se você garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados, todos sairão ganhando. Mas respondendo especificamente, viu, Edson, com relação aos trabalhadores de telecom, eu vejo ali, principalmente na região central de Goiânia, setor sul, setor universitário, Vila Nova, Campinas, Bueno, Marista, as áreas azul, né, as áreas que têm controle para estacionamento. E eu vejo técnicos ali ter que carregar uma escada. Uma escada de manhã ela pesa 50 quilos. De tarde ela está pesando 120, né? Que você tem o seu esforço físico. Ele deixa o carro parado 5 quadras para andar com a escada, 5, 6 quadras para atender um cliente, sendo que ali na porta do cliente tinha uma área que ele poderia estar estacionando, mas ele não pôde estacionar porque uma área controlada é uma área azul. Então, assim, para todos os prestadores de serviço, né, de energia, serviços essenciais, telefonia, energia, água e outras atividades, criar um projeto de lei de isenção de estacionamento na área azul. E como isso seria, né? Seria uma identificação especial para essas pessoas, para que ela pudesse ali parar, executar seu serviço, sem ser importunado pela SMT, multa, né? Sem ter que levar uma multa. Então, viu, Edson, esse projeto eu já tinha feito ele na minha outra candidatura em 2016, ele não foi para frente, nenhum vereador teve o interesse, né? Eu apresentei para alguns vereadores, eles não teve interesse em atuar nessa causa, mas eu vou atuar nessa causa. Vai ser um projeto um dos projetos que eu vou viabilizar. Ele é viável, eu já vi isso em outros municípios, então é possível de fazer e eu vou fazer. Certo. Talvez seria até interessante também, da mesma forma que existe ali vaga para PCD, ter uma vaga de estacionamento próximo ao poste ou alguma coisa assim reservada para telefonia, energia, né? Sim, alguma coisa desse tipo. A gente tem que proporcionar facilidade para esses profissionais.
Se alguém fica aqui sem internet meia hora, né, já fica grilado, já liga, já xinga e tal. E Hoje o pobre todo mundo do técnico. trabalha com a internet, né? E o pobre do técnico, a pessoa só vê, só fica ali aquele sorriso lindo quando sai ali a internet ali, 200 MB e tal, mas ele não sabe que tudo isso aí depende do ser humano, né, que tem um sacrifício físico, né? Ah, tá certo, as operadoras ganham dinheiro, tá certo, o técnico ganha dinheiro para fazer, ganha, mas por que não facilitar? Né? Se eu tenho condição de facilitar, por que eu vou fazer ele executar um serviço com sofrimento se eu posso aliviar esse sofrimento? Eu conheço a história deles e eu vou fazer por vocês. Vocês podem ter certeza. Laurêncio Fuquinha, 22555, vai carregar a bandeira de vocês, eu vou trabalhar por vocês. É isso aí. Laurêncio, voltando um pouquinho aqui, a gente falou dos bares, que Goiânia tem muito bar e é a terra do sertanejo, né? Onde muitas pessoas começam a carreira por aqui. Pensando nessas pessoas, você tem algo ali para cultura, para ajudar esse pessoal a ingressar? Fabiana, Goiânia, né, Goiás é o maior celeiro, né, de artista sertanejo, né, que seja sertanejo universitário, que seja sertanejo raiz. Sim. Goiânia é o celeiro, eu não vou nem citar aqui a quantidade de duplas famosas que saem de Goiânia. Tantos que aqui nasceram, quanto outros que vêm de fora para tentar se estabelecer aqui em Goiânia e daqui sair para o mundo, né? Se eu for citar aqui, nós vamos ficar aqui o resto da noite aqui na live, falando de artistas da música sertaneja que saíram de Goiânia. Como um incentivo para a cultura, né, local, eu tenho um projeto também para a área de cultura, que é reservar 50% dos recursos públicos aplicados em shows em Goiânia, ser reservado para artistas que ainda não brilharam no cenário nacional e que de fato sejam de Goiânia. Então, assim, eu conheço muitos artistas aqui que têm muito talento, mas ele não tem oportunidade. Por exemplo, tem um show na Pecuária, quem abre é um cara que veio lá da Casa do Chapéu, vem cá, leva aqui seus 200, 500 mil reais, e o nosso artista aqui não tem espaço. Alguns até fazem algum tipo de evento de abertura e tal, enquanto o cara vai tomar um café, uma água, ele fica ali tocando e tal, muitas das vezes de graça, sem ganhar nem um centavo. Então, 50% desses recursos terão que ser aplicados para artistas locais em início de carreira. Pode até trazer um show de um magnata aí, né, para apresentar, para fechar o show, ou para abrir, o que quer que seja. Mas para eventos públicos em Goiânia, o Laurêncio Fuquinha tem um projeto para que seja destinado 50% para artistas locais. Que seja artista da dança, da música. Então, assim, artistas locais. Pode ser um circense, pode ser um cara que roda um bambolê ou que dança funk, né? Mas 50% dentro da área da cultura será destinado a artistas locais. Desde que comprovadamente que seja realmente natural da nossa cidade, que começou a carreira em Goiânia. Certo. E em relação, Laurêncio, aos animais, né, que hoje é uma preocupação muito grande das pessoas, a gente vê nas redes sociais uma comoção muito grande. Agora, recentemente, tem a lei, né, que... Maus tratos de animais. Maus tratos de animais. Tem algo voltado para os nossos pequenos animaizinhos? Gostaria de parabenizar, né, por ter sido aprovada essa lei. Eu tenho acompanhado algumas matérias, a lei foi aprovada agora recente, e a televisão já produziu umas cenas, né, algumas lamentáveis que mesmo, talvez por ignorância mesmo, assim, né, a pessoa ser muito ignorante. Eu vi uma cena recente do cara que amarrou o cachorro numa moto velha lá e saiu arrastando o cachorro, parece que ele deu um tiro, o cachorro não morreu, alguma coisa desse tipo, né? Uma cena lamentável, absurda, e antigamente isso passava de forma impune. Sim. Então a gente tem projetos sim para cuidar dos animais. Hoje, falando sobre projetos, uma pessoa hoje me abordou e me perguntou se eu sou a favor de voltar àquela época que tinha as carrocinhas. Quem morava nos bairros, igual eu moro na periferia, a gente via muito, quando assim, a carrocinha, o pessoal gritando na rua, a carrocinha, e as pessoas loucas tentando recolher os seus cães para que não fossem apreendidos pela tal carrocinha, aquela lá do centro de zoonose. E aquele desespero para recolher os cachorrinhos, e muitas das vezes... Né, os animais. Existe uma lenda que eles eram sacrificados e dava lá para o zoológico, eu fazia sabão. Como eu era criança, eu não sei falar para você se isso é lenda, tomara que seja lenda, né? Assim, é um negócio absurdo. E via aquele sofrimento, né, das pessoas correndo atrás de seus animais, e a forma como eles eram resgatados era uma forma realmente que não condiz com o tratamento de nada, de nenhum ser vivo. Né, era jogado de qualquer jeito. Eles eram, como se diz, eles eram
depositados, né, de qualquer forma no centro de zoonose, misturado com outros cachorros doentes. E ele me perguntou se eu sou a favor de voltar a carrocinha. Eu falei para ele que não. Eu sou a favor da gente ter um controle de natalidade de cães, né, através da castração móvel, né, estabelecer uma castração móvel nos bairros, nas periferias, para que não tenha uma superpopulação de cães abandonados nas ruas. Isso eu sou a favor. Eu sou a favor de recolhimento, sou a favor também, desde que seja um recolhimento humanizado, né, vamos dizer assim, para levar para algum lugar que seja tratados, separados por exemplo, se tem um animal que está doente, eu não posso simplesmente misturar todos no mesmo ambiente. Né? Se tem um cão que é mais violento, eu não posso misturar um pitbull com um pincher lá, que ele vai matar o pincher. Né? Que, se for um negócio estruturado, eu sou a favor. É melhor do que deixar ele abandonado na rua. Mas dependendo da situação, se for para fazer da forma que era feita lá no passado, prefiro que eles fiquem na rua. Né? Até que se resolva a situação, eu prefiro que eles fiquem na rua do que ser maltratados. Falando de animais, eu queria mandar um abraço aqui para 2 pessoas, para mim, que são muito especiais, que tratam de animais como se fossem, né, filhos delas, que é a Gláucia e a Lidiane. Ambas trabalham comigo da Telemon. Ela cuida dos cachorros lá do pátio. 50% do salário dela ela gasta comprando ração e remédio para cães de rua. Tá? Elas fazem um trabalho maravilhoso, que me enche de orgulho de ter elas como minhas amigas. Tá? Então, parabéns, Gláucia e Lidiane, pelo lindo trabalho que vocês fazem com relação aos animais. Certo. A gente tem mais uma pergunta, Diogo? Fabiana Bárbara, temos mais perguntas aqui. É você que nos assiste pelo Instagram, você que nos assiste pelo Facebook, vamos compartilhar. Laurêncio Fuquinha no Facebook, compartilhe, espalhe essa ideia, 22555. Falando ainda sobre animais, o Vitor Silva, do Parque Amazônia, pergunta para o Laurêncio. Laurêncio, não seria hora de haver uma reformulação no centro de zoonoses, dar um direcionamento para esse centro, aproveitar a estrutura que já existe e mudar um pouco essa marca tão pesada, como ele diz aqui? É o Vitor Silva, do Parque Amazônia. Ele está sugerindo aqui uma reformulação, uma reestruturação do centro de zoonoses. Vitor, obrigado pela sua participação e compartilhe no Facebook e também no Instagram. Vitor, eu concordo com você plenamente. Tá? A gente precisa de construir locais que realmente sejam acolhedores para os animais e não um depósito de animais, assim como eu já falei anteriormente aqui para a Fabiana, para os internautas também. A gente precisa de humanizar, né, entre aspas, o tratamento. A gente tem que tratar um animal como a gente gostaria que fosse tratado do nosso filho, né? Então precisa urgentemente de ser reestruturado, utilizar, né, os meios que tem. A gente tem a UFG, né, a gente tem universidades particulares que formam aí excelentes veterinários, né, dá oportunidade, inclusive, do primeiro emprego, do próprio estágio, né, tá dando essa oportunidade. Dá para povoar os centros de zoonose de veterinários para cuidar corretamente dos animais. Dá para fazer convênios com clínicas veterinárias, com as próprias casas de rações. Se você levar o nome dela lá, se você conseguir, coloca lá no banco da praça, lá, pet shop, não sei das quantas, você consegue dar uma publicidade para esse pet shop. Em contrapartida, ele vai doar X ração por mês. Né? Se você dá um desconto do IPTU de um cara que é dono do pet shop, ele vai te dar ali uma quantidade de ração, de medicamentos por mês. Então, existe forma da gente melhorar e, como eu disse aqui, de humanizar o centro de zoonose e parar de ser um depósito de animais através do poder público, através de parcerias públicas e privadas, né? Para a gente ter mais amor com os animais. Sim. Eu concordo com você, Vitor, e vou trabalhar para isso. Trabalhando até com a castração de animais, né? Porque hoje a gente vê muitas famílias que têm um vira-lata aí e acaba indo para a rua e cruza e depois tem 9 filhotinhos e acaba indo para a rua também. Sim, Fabiana, a ideia do castramóvel é porque, principalmente na periferia, as pessoas não têm condição de estar fazendo essa castração. Elas não têm uma educação para estar, quando eu falo educação, para estar zelando desse animal. Às vezes ela nem sabe, né, qual a periodicidade que essa cachorra vai entrar no ciclo, quantos que ela vai parir, ou se vai deixar de parir, se ela precisa estar bem nutrida para parir, né, se ela precisa estar bem nutrida para amamentar. Né? Fora que a gente tem visto aí que, dependendo da condição do animal, ele transmite doença para o ser humano. E o cachorro, ele transmite a doença do carrapato para o ser humano. Não precisa nem falar aí do Covid, né? que segundo os estudiosos também foi gerada por questões animal. E são animais abandonados, animais que não são cuidados, que geram doença. Além da questão dos acidentes, eu conheço um motoqueiro que
teve uma amputação, porque ele foi desviar de um animal, né, para não matar o cachorro, ele foi desviar do animal, infelizmente ele teve que amputar uma das pernas. Né? Então, Vitor, a gente precisa de humanizar, entre aspas, humanizar o centro de zoonoses para dar mais condições, dar carinho para os animais e principalmente fazer um trabalho preventivo, né, para que a gente um dia nem precise de ter centro de zoonoses para acomodar animais, para que eles sejam acomodados de acordo com a estrutura das famílias mesmo, que ela possa ter animais de acordo com o que ela possa cuidar. E voltando aqui à lei de proteção animal, acredito que a partir do momento que as pessoas passarem a conhecer melhor a lei, descobrir o telefone lá que possa denunciar, as pessoas vão ficar mais atentas. Então, se você vê alguém maltratando um animal, denuncie. Não seja covarde, denuncie. Isso. A gente tem mais algumas perguntas em vídeo? Vamos lá, então. Meu nome é Daniel Viana. Gostaria de fazer a seguinte pergunta ao candidato Laurêncio Fuquinha. Laurêncio, cerca de 90% das empresas que hoje fazem uso de computadores utilizam o pacote Office. E a gente sabe também que os selecionadores, os recrutadores de pessoas, né, nas contratações, também questionam se aquele candidato tem ou não conhecimento nessas ferramentas. A pergunta é, você tem alguma proposta nesse sentido de estar incluindo o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint na grade curricular da Escola Municipal de Goiânia? Muito obrigado pela pergunta, tá? A questão do pacote Office, ele é muito engraçado quando... É engraçado assim, não deveria ser engraçado, mas acaba que é. Quando você vai fazer entrevista de trabalho, eu faço parte de recrutamento, eu trabalho com recrutamento de pessoas também. Quando você pergunta a pessoa se ela sabe alguma coisa de informática, se conhece alguma coisa de computador, aí eles falam, não, eu sei do Facebook, do Instagram, Free Fire, né, na época lá mais antiga falava do Orkut, né, sei não sei o que lá e tal. Não, tô falando assim, para ferramentas de trabalho, o Word, você sabe fazer um texto, um Excel para fazer uma planilha básica, alguma coisa básica de PowerPoint, falar, eu não sei não. Digitação. Digitação. Não, fala assim, não, isso aí eu não sei não, isso aí me apertou. Pois é, a vaga aqui precisa para isso, você ter um conhecimento básico do pacote Office, tal. E acaba que você reprova a maioria dos candidatos, quando tem algum cargo administrativo, você reprova a maioria dos candidatos porque não tem conhecimento de pacote Office, né? Então, eu dentro dos meus projetos, introduzido dentro das escolas municipais, algumas existe até o laboratório, essa universalização da internet. Eu lembro que eu participei do projeto Internet nas Escolas, que o governo federal doou microcomputadores para as escolas públicas do Brasil inteiro, e as operadoras de serviço de banda larga entrou em parceria com o governo federal, instalando banda larga nas escolas. Eu participei ativamente desse programa aqui em Goiás, coordenei as equipes de instalação banda larga nas escolas, e eu sei que as escolas hoje têm os laboratórios de informática. Só que eles não funcionam da forma correta, né? Não tem sequer instrutor que conhece de pacote Office. Então, se o prefeito da cidade, através de projeto de lei dos vereadores, entrar lá com a Microsoft, né, um convênio com a Microsoft, eu tenho certeza que consegue comprar em preço acessível. Eu tenho certeza que a Microsoft deve ter alguma parte social que ela faz, né? E para estar colocando isso nas escolas de ensino médio, ensino básico e ensino médio, né, de Goiânia, dentro da escola municipal, para ter acesso, aprendizado do pacote Office, para quando esse jovem sair ali para a primeira entrevista de trabalho, se ele for desafiado a fazer uma planilha, se ele for desafiado a fazer um texto, se ele for desafiado a fazer uma digitação, ele esteja preparado e que ele não tenha a porta batida na cara porque ele não tinha a preparação devida. Então, sim, instalar, introduzir dentro das escolas municipais o pacote Office desse básico, do Word, Excel e de outros programas que vierem futuramente aí, tá? Muito boa pergunta do Daniel. Agradeço pela pergunta e sim, eu sou apaixonado por essa área da informática. Eu acho que o mundo, a era hoje, ela requer isso e a gente precisa ensinar nossos jovens já a partir do ensino médio e do ensino básico. Sim, essa sua paixão vem também do tempo que você tem, né, nessa área. Você acompanhou toda a evolução aí da telefonia,
da internet, né? É, Então eu isso... senti um pouquinho de, né, você tá mexendo muito com o meu DNA, com a minha data de nascimento, parece que tá antiga, assim. Eu trabalho em telefonia, foi basicamente o meu segundo emprego. Eu trabalhei de auxiliar de mecânico e depois eu fui trabalhar na área de telefonia. Na época, orelhão era de ficha, as pessoas faziam filas para falar em orelhão. Acreditem, você jovem que está nos assistindo, acredite. As pessoas faziam fila para falar no telefone público, que tinha uma ficha que você colocava, se fosse uma ligação interurbana, você mal falava, benção, tchau. Né? Já caía, você tinha que colocar a ficha e gastava um dinheiro danado. Tinha ligação a cobrar, você ia lá, alguém te retornava a ligação. Então eu sou dessa época que fazia fila nos orelhões para falar. Né? E hoje a gente já está aqui com internet de 1 tera, de 200 megas, 50 megas dentro das residências. Né? Então é um mundo completamente diferente da época que eu comecei. Eu acompanhei toda essa evolução e por isso a minha paixão pela área da informática, pela área da inclusão digital. Sim. Vamos para outra pergunta, então. De vídeo? Olá, candidato Laurêncio. Meu nome é Juan, eu sou advogado e, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por um projeto que vi através das suas redes sociais, que é implementar a matéria de noções de direitos básicos nas escolas. E gostaria de saber mais a respeito dessa sua proposta. Então, a questão do direito básico nas escolas para os jovens, para as crianças, os adolescentes, dentro da formação, porque a gente precisa formar cidadão consciente, cidadão que saiba aquilo que é certo e saiba do que ele tem direito. Né? Então, introduzir a matéria de direito não é dar aula, formar advogado, não é ter noções básicas de direito, para se a pessoa ela for lesada, ela saber quem ela deve procurar, se ela está sendo lesada ou não. Então, formar cidadão que saiba dos seus direitos. Direito do consumidor. Direito do consumidor, né? Tá, assim, o direito trabalhista, para ele não ser ludibriado, para ele não ser passado para trás, por ele não aceitar a omissão do poder público, né? Para ele não aceitar que seja cobrado aquilo que não lhe é devido, que ele tenha garantia de procurar um atendimento de saúde pública e ser atendido, dele ter a garantia de pagar o IPTU de acordo com se ele teve ou não teve benfeitoria. Então, assim, a pessoa realmente formar cidadão consciente de que ele é um cara que paga imposto, né, e que ele tem direito. Né? Então, acho que muitas pessoas deixam passar batido, principalmente na área do direito comercial, né, do direito do direito de consumidor. Às vezes você deixa algumas coisas acontecer com você, que se você tivesse uma noção básica de direito, fatalmente não teria acontecido. Desde do tempo de demora de uma entrega, como receber um produto estragado, né, às vezes as pessoas não sabem que ela tem direito, ou às vezes sabe de forma errada e pensa que aquilo que ela tem direito não tem direito. Então a pessoa precisa ter, o jovem ele precisa já sair da escola com a noção básica de direito. E de alguma forma também isso vai fomentar o mercado de trabalho, porque se eu sei mais de direito eu vou procurar mais advogado. Né? Vai movimentar ali uma cadeia, não deixa de ser uma questão de geração de emprego. E fazer com que as pessoas andem certo. Ande certo, que elas respeitem, né, os direitos do outro. Então, acho que é um projeto que também eu gostaria. Eu sou da época que as escolas tinha dentro da grade curricular, tinha a matéria que era OSPB e Educação Moral e Cívica. E dentro dessas duas matérias, você aprendia um pouco sobre a política, sobre os seus direitos. Tá? Isso por algum motivo foi tirado das grades. Eu acho que esse motivo ele é óbvio, né? Que pessoas politizadas, pessoas que entendem não é de interesse do poder público. Quando eu falo do poder público, são dos deputados, dos senadores e tal, que se a pessoa sabe muito sobre a política, ela vai aprender a votar. Ela não vai ficar ali reelegendo um vereador por 10 mandatos, um deputado por 5, 6 mandatos, porque se ela é uma pessoa politizada, ela vai aprender a votar. E não é desejo dos políticos brasileiros que as pessoas saibam votar. Então, por isso eu acho que foi tirado da grade, que é a Educação Moral e Cívica e o OSPB. Eram as duas matérias que eu era apaixonado, acho que por isso também o meu despertar para a política. Então, dentro do direito, a pessoa vai também, inclusive o direito dentro da área política, né, para saber mesmo por que tem deputado que fica lá 10, 15 mandatos lá e não apresenta nenhum projeto. Isso tem que ter. Até mesmo porque se a pessoa busca reeleição, ela não tem que pedir voto, ela tem que mostrar o que ela já fez, né? Dessa forma ela já vai conseguir os votos de quem já votou nela, mostrando que ela já
já tinha feito. Igual você está falando, tem pessoas que repetem o mandato sem ter apresentado nada, sem ter feito nada. Então, assim, dentro da matéria do direito, voltando à pergunta do internauta, ela vai abranger tudo isso aí. Vai despertar as pessoas a ter mais curiosidade para entender um pouco mais do processo político brasileiro, né, saber votar melhor, saber cobrar ali de quem ele votou. Né, se você perguntar para a maioria das pessoas hoje para quem que ela votou na última eleição, para deputado estadual, para deputado federal, alguns para presidente, como foi polarizado, quase como uma torcida rival, né, Vila e Goiás, por exemplo, né, então a pessoa vai lembrar o máximo para presidente. A maioria esmagadora não sabe para quem votou para deputado estadual, para federal e para senador. Né, porque elas não são politizadas e não é de interesse do poder público dentro da área política que as pessoas saibam. E aí ela não desenvolve nem o interesse de cobrar, porque ela não sabe nem para quem ela votou. Não sabe para quem votou. Certo. Tem perguntas? Olha, você que nos acompanha pelo Instagram, daqui a pouquinho, dentro de 8 minutos, nós estaremos encerrando a transmissão no Instagram, mas continuamos no Facebook. Então você que está aí conectado no Instagram, está compartilhando conosco, nos acompanhe lá pelo Facebook. Dentro de 8 minutos a transmissão encerra-se no Instagram, mas ela continua no Facebook a todo vapor, então você pode fazer suas perguntas, pode compartilhar, participe conosco dessa live. Então o recado para você é que daqui 8 minutinhos encerra-se no Instagram e a gente prossegue no Facebook com essas perguntas, debatendo Goiânia, como deve ser, qual a função do vereador, enfim, canal aberto para você. Este é o momento de você tirar as suas dúvidas. Então, dentro de 7 minutos, encerra-se no Instagram e corre lá para o Facebook, Laurêncio Fuquinha, e nos acompanhe que a live vai continuar. Certinho. Laurêncio, voltando aos projetos, vi também sobre um projeto da colocação de psicólogas tanto no CMEs como nas escolas municipais, para estar fazendo ali uma avaliação psicológica dos alunos, né, identificando algumas coisas. Como que é? Explica pra gente. Então, eu tenho neto que estuda em escola municipal, né, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, somente na graduação, que não foi na escola pública, tá? E a gente vê muitos alunos com um déficit de aprendizado. Você vê muitos alunos que abandonam a escola, né, a evasão escolar muito grande, e às vezes é por uma falta de acompanhamento. Os professores até tentam, aqueles que são mais cuidadosos, até tentam identificar, chamam os pais para conversar, né, só que ele não tem aquela habilidade, né, ele não é um profissional, não é um profissional formado para estar identificando um problema com aquela criança, com aquele jovem, né. Às vezes o jovem começa a ficar violento dentro da sala de aula, né, começa a matar muita aula, começa a ter um déficit mesmo de aprendizado, começa a ter notas ruins, e algumas acontecem de repente. É comum hoje você vendo jovens suicidando, né? Sim, bullying, né? Outras crianças cometendo bullying, né? E eu acho que a presença de um psicólogo, não precisa ter um psicólogo todos os dias nas escolas, pode fazer uma escala, né? uma grade de visita, para que o psicólogo esteja presente dentro das unidades de ensino, desde o CMEI até o ensino médio, que é até onde o município chega. Né? Então, eu acho que extremamente importante, né? Porque ele poderia estar identificando ali um abuso psicológico, um déficit de atenção, às vezes até um abuso sexual na família ou qualquer coisa do tipo que possa vir a atrapalhar o futuro dessa criança. Né? Dentro da escola, em parceria com os professores, está buscando ali aqueles alunos com desempenho diferente do normal, né? E chamar a família, fazer esse trabalho voltado na área psicológica para identificar e salvar essa criança enquanto é tempo. Então eu também vou trabalhar junto ao poder público, junto com meus pares, para estar fazendo projetos que a gente possa fortalecer essa presença do psicólogo nas escolas. Até dentro do município até existe um prospecto, vamos dizer assim, desse modelo, mas não funciona. Então, e por que as coisas no poder público não funcionam? Porque falta fiscalização. Então, buscar mesmo, estruturar para que as psicólogas estejam presentes nas escolas, que a gente possa ter no futuro muito mais jovens com excelência em aprendizado, muitos mais jovens que não se embrenhem para o mundo da criminalidade, para o mundo das drogas, e que zere esse índice de suicídios por falta de acompanhamento psicológico. E entrando aí nessa questão de melhorar o aprendizado, que é algo que você defende muito também, que a gente vê nas suas redes sociais, é o esporte, né? Que também vai estar
agregando ali pro aluno. O esporte, se o gestor público ele for inteligente, se ele for um cara visionário, ele vai aplicar muita verba no esporte. Porque esporte já é um slogan, né, conhecido, esporte é saúde. Sim. Né? E se a pessoa tem saúde, ela diminui a questão da despesa médica hospitalar que o município tem que arcar, e ele tem um melhor aprendizado, né? Ele tem um comportamento melhor, ele se socializa, ele está longe de se envolver com drogas, com a criminalidade. Então o esporte ele é a menina dos meus olhos, né? O esporte, eu vejo o esporte como uma extensão da vida, né? Então, a extensão do projeto familiar. Você pode olhar que aquele cara que é atleta, mesmo que ele não seja um atleta profissional, não seja um atleta de alto rendimento, ele é uma pessoa que é sociável, é uma pessoa que consegue interagir, é uma pessoa que tem um aprendizado, tem um tempo de resposta rápido. Então, a questão do esporte ela é muito importante. E falando exatamente de projetos, primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a Secretaria de Esporte da Secretaria de Educação. Na última gestão agora, ela foi extinta, a Secretaria de Esporte, ela foi mesclada com a Secretaria de Educação, e acaba que você não consegue realmente medir a eficácia do Departamento de Esporte do município. Então, a primeira atitude seria chamar o executivo lá para a gente resgatar, desmembrar, voltar a ter uma Secretaria de Educação para que você possa acompanhar, medir, fiscalizar se os recursos do esporte realmente estão sendo aplicados. E outra situação também é voltar o programa Draulas Vaz, né, que era um programa que era de esporte, escolinha de futebol nos bairros, que era na época do prefeito Darcy Acorce. Paulo Garcia ou Darcy Acorce? Darcy Acorce. Que era projeto Draulas Vaz, que com o tempo ele foi sumindo, né, e acabou. Então seria isso, tentar resgatar ou o projeto com o próprio nome Draulas Vaz. Para quem não sabe, Draulas Vaz foi um grande desportista goiano, né, era um ícone aqui da área do esporte, apresentador de esporte, e esse projeto ganhou o nome de Draulas Vaz em homenagem a ele. Então era resgatar esse projeto Draulas Vaz, lá na periferia onde eu moro, lá no Jardim do Fernando. Um abraço, professor Marilon, né, que é um cara que ajudou muitas crianças lá da nossa região, tirou muitas crianças deu oportunidade para essas crianças não embrenharem no mundo da criminalidade, através desse programa, que era o programa Draulas Vaz. E essas crianças, para participar, elas teriam que estar participando, não, até com as notas boas, não, que isso é uma forma de discriminar. Né? Até falamos aqui agora do problema psicológico, do programa estrutural da família e tal. Você estaria fazendo uma exclusão, né, se você for a questão da nota, mas a frequência escolar, sim, ela era avaliada. É lógico que aquele aluno que estava com a nota ruim, o próprio professor lá de educação, de futebol, ele interagia com as escolas e tal, conversava e tal, mas ele não excluía. Né? Até porque seria se a pessoa já está passando por um trauma de estar com a nota ruim, por algum problema psicológico, alguma falta de estrutura familiar, por uma violência doméstica, e ainda assim você tirar aquele pouquinho de lazer que tinha, você não estaria contribuindo em nada com a vida dessa pessoa. Né? Então, até mesmo porque o esporte melhora a nota. Melhora a nota. Se você excluir ele, você vai já está ruim na escola, não pode jogar futebol. Né? Então, então seria resgatar esse programa Draulas Vaz. E dentro de Goiânia, eu tenho um exemplo de senador Canedo, que é vizinho da minha região. O senador Canedo tem muito como referência, questão de construir alguns campos sintéticos para a prática do futebol. Né? Tem muito campo de terra em Goiânia que precisam ser preservados, que faz parte da nossa história, da nossa tradição. Não estou aqui querendo acabar com todos os campos de terra, não. Aliás, eu quero melhorar os campos de terra existentes, né, no Jardim do Fernando, na Aroeira, no Grande Retiro, no Jardim Conquista, que tem campos de terra, mas dentro de um desses a gente escolher alguns para ser grama sintética. Não só na minha região leste, mas como todos os pontos de Goiânia. E é possível fazer. Como que o município de Aparecida tem mais de 20 campos sintéticos do município e Goiânia não tem nenhum do município? Né? Essa conta não fecha. Né, aquilo que eu falei, a questão de ter uma secretaria voltada para o esporte, talvez seja isso que impede que Goiânia tenha essa mesma estrutura, né, que tem Aparecida com relação aos campos de grama sintética. Então é um dos trabalhos que eu quero fazer.
E outra coisa também é incentivar a prática do esporte, né, que é a nova modalidade. Esse esporte ainda não foi reconhecido como esporte no Brasil, ele está para aprovação no Senado Federal, mas eu vejo que os jovens hoje gostam muito dessa competição, né, digital, e eu quero incluir isso, patrocinar, promover eventos, promover campeonatos, torneios, né, que as pessoas gostam, então por que não incentivar? Se você pegar hoje de cada 10 jovens, pelo menos uns 3 ou 4, eu vi uma matéria no Fantástico, que falou que, eu não lembro o número exato, mas é um número considerável de pessoas que jogam online, né, de pessoas que jogam algum tipo de jogo na internet. Sim. Então é incentivar, porque eu não posso falar, isso aqui a criança vai ficar naquilo ali. Não, é a nova geração. É a nova geração, inclusive tem gente sustentando a família através desses jogos. Sim. Então, Laurêncio Fuquinha vai incentivar a promover torneios, eventos de esporte de jogos online. Temos mais alguma pergunta? Olha, a você que nos acompanha pelo Facebook e ainda pelo Instagram, daqui a pouquinho a transmissão pelo Instagram se encerra-se e a gente continua no Facebook respondendo as questões, debatendo sobre Goiânia. Agradecer aqui a participação do Lucas e do João Paulo da região leste. O Laurêncio já respondeu a pergunta deles aqui, Laurêncio. Eles perguntaram o que você vai fazer pelo esporte em Goiânia, principalmente na região leste. Então o pessoal conhece já o trabalho, você já disse alguns tópicos do que vai ser feito. Então agradecer aqui ao Lucas e ao João Paulo da região leste. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe, convide seus amigos, convide seus parentes para que acompanhe a gente na live. Agradecer também, Laurêncio, o Marcos Aurélio, ele entrou já com 30 minutos de live e ele fez uma pergunta sobre o estacionamento da 44. Nós dissemos a ele que já foi respondido, tem um projeto com relação a esse tema, sobre os técnicos que trabalham lá na região da 44, sobre estacionamento. A gente agradece a você, Marcos. E o Laurêncio, ele tem um projeto, a gente foi até citado no início da live. Então você que está nos acompanhando, a gente continua com a transmissão pelo Facebook. O Instagram daqui a pouquinho ele está se encerrando, mas você pode participar conosco e compartilhe com seus colegas. Obrigado a todos que já compartilharam conosco e fizeram algumas perguntas. Obrigado a todos aí e a live continua. Certo, Laurêncio. Então, voltando aí aos projetos, tem algo mais que a gente não falou em relação ao que você já tem? Sim, dentro da área de saúde, aí seria não estrutural, né, não estou falando aqui da estrutura da saúde, sim, mas seria alguns anexos da saúde, por exemplo, o remédio em casa. Né? Hoje, se a gente for olhar, o sistema delivery, né, com a pandemia, ele deu uma nova visão para a gente, que é possível fazer o sistema delivery. Hoje você recebe quase que tudo em casa, você liga, sim, hoje você entra no site aqui, depois eles mandam um cachê para mim, que você entra no site lá da Riachuelo, tô falando de Riachuelo que é a marca mais humilde, né, e tal, mas se o cara quiser entrar na Aramis lá também, entrar lá, você faz um pedido lá, vamos supor, de um sapato, de uma camisa e tal, tem um sistema delivery, a própria Flávio Calçado tem um sistema delivery, sim, que você pode comprar, vai lá e te entrega. Você compra um sanduíche lá, você mora lá na Vila Mutirão, lá chega, né, gente? O iFood. Você pode comprar aqui do Burger King aqui, né, via aplicativo delivery, vai lá e te entrega. E por que não as pessoas que estão sofrendo de doenças, né, que precisam de um medicamento de uso contínuo, não receber esse remédio em casa? Né, ao invés dele ter que ir lá no balcão, gastar o pouco dinheiro que tem de ônibus para ir buscar, ou às vezes se a pessoa é idosa ou ela está acamada, depender de alguém, né, ter uma dependência de alguém para ir buscar, sendo que o município tem que trabalhar, faltar trabalho para ir, né? Alguém tem que faltar o trabalho, e às vezes a pessoa até descontinua um tratamento, porque tem família que não tem estrutura, falta amor às vezes às famílias, e ela é capaz de deixar uma pessoa ali sem remédio porque ela não quis dispor do tempo dela para ir lá buscar. Então, por que não o município não fazer essa entrega do remédio em casa para pessoas que utilizam remédios de uso contínuo? Né? Então, esse é um projeto do Laurêncio Fuquinha também, 22555, de entregar esse remédio, não é para qualquer pessoa, para pessoas que realmente necessitam. É lógico que vai ter um cadastro, vai ter uma triagem para entregar para realmente aquelas pessoas que precisam. E ainda dentro da saúde, a questão também do transporte das pessoas com doenças. Hoje eu sei que as pessoas com doenças renais crônicas, elas recebem esse apoio, acho que nem é do município, é do Estado. Né? O Estado pega as pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, leva e traz.
Mas tem outras doenças que também a pessoa fica debilitada, né? A pessoa em tratamento oncológico, tratamento de câncer, por exemplo, fora a discriminação que é uma pessoa usando sonda, né? A pessoa usando, esqueci o nome do negócio que coloca, traqueostomia, ou usando sonda e tal, vai pegar um ônibus e tal, ela acaba que ela de alguma forma é discriminada, sem contar o desconforto. Sem contar a saúde dela, sem contar, já está frágil, sem contar que ela está com a imunidade baixa, sem contar que ela pode estar com algum tipo de doença transmissível também, possa estar passando para outras pessoas, né, de forma até involuntária, até às vezes sem saber, mas ela precisa dar continuidade no tratamento. Então, por que não o poder público não ofertar isso aí para as pessoas? Humanizar essa questão de buscar e levar a pessoa que fez uma cirurgia, que precisa de passar por uma revisão, pessoa que está em tratamento oncológico, e dentre outros tipos de tratamento, tá? Dentro da área de saúde. Eu acho que isso é possível para o município. Se não for possível, por que um vereador precisa ter um carro disponível para ficar à disposição dele, sendo que ele tem um carro próprio? Cara, eu trabalho na empresa... Não, mas se for o caso, se o município quiser, aluga o carro do vereador. Faz um contrato com ele de locação lá e se é realmente necessário, se o cara precisa do carro para trabalhar, para desenvolver bem o seu projeto. Agora, por que ele tem que ter um carro à disposição e uma pessoa que está lá doente tem que andar de ônibus? Né? Por que o vereador vai andar num Etios aí e o pobre da pessoa que está doente, que é o contribuinte, vai andar num ônibus lotado? Eu não concordo com isso. Já que você tocou no assunto, o que você acha dessas regalias que tem para vereador, para o pessoal que está aí no poder público? Eu até vi um amigo meu, candidato a vereador da cidade de Goiânia, ou de Senador Canedo, ele falou lá que ele vai abrir mão de todo o salário dele. Eu falei, cara, na minha opinião, você está fazendo um projeto que você não vai cumprir. Você está apresentando um negócio que você não vai cumprir. O salário é seu, você trabalha para receber ele e tem que ser. O que você tem que fazer é fazer jus àquele salário que você está recebendo. Isso é fato. Tem benefício, tem vale alimentação, tem não sei o que, tem plano de saúde, você tem que fazer jus para você ter direito a receber isso. Isso é ponto. Agora a regalia tem que cortar. As regalias tem que cortar. Assim, 2 férias por ano. Qual trabalhador que tem 2 férias por ano? Mal tem umas férias por ano. Por que o vereador? Lá para comprar terno. Por que o vereador vai ter que ter 2 férias por ano? Por que o vereador vai ter que ter um carro à disposição? Cara, a contrata, vamos fazer propaganda para Uber aqui de novo. Né? A Uber vai ter que dar um dinheirinho para nós, hein? Contrata aplicativo. O vereador precisa de ir lá no bairro tal. Beleza, chama um aplicativo. Ou então ele vai no carro dele. Né? O cara tem lá a verba de combustível, coloca lá na empresa que eu trabalho, a nossa frota é controlada. Eu só abasteço quando deu a quilometragem, né? Que se ela foi realizada a trabalho, né, eu tenho que falar para onde eu fui, para onde eu voltei. E é isso que precisa, para coibir essas regalias, precisa aplicar aquilo que é aplicado da iniciativa privada dentro do poder público. Alguém para fiscalizar. Alguém para fiscalizar. Quem controla esses gastos é o presidente da Câmara Municipal. Inclusive, se eu for eleito vereador, no primeiro dia eu vou me candidatar para ser presidente da Câmara. Sendo eleito, eu vou me candidatar para ser presidente da Câmara, que a gente precisa moralizar. Tem o 12º lá, que é a verba lá da Câmara, que o valor devolvido é muito alto, geralmente não consegue gastar tudo, devolve. Se sobra dinheiro é porque está sendo mal orçado, está sendo superdimensionado um dinheiro, né? Se eles conseguirem gastar bem, se conseguir apresentar a nota lá, beleza, vai passar. Mas boa parte dessa verba ela é devolvida para os cofres públicos, porque ela está sendo superdimensionada. Então eu acho que se o vereador ele precisar do carro para ir fazer qualquer coisa, que chama o Uber. Né? Então, é um dos papéis, é cortar as regalias. Como cortar? É levando gestão para dentro da iniciativa pública. Levar aquilo lá que você aprendeu na iniciativa privada para a iniciativa pública. Tá? Eu não sei de todas as regalias, porque lá tem um segredo lá, que é igual na maçonaria, você só sabe se você entrar lá dentro. E eu preciso de entrar lá dentro para me descobrir, para saber dessas regalias todas, porque se é regalia, lógico que eles não falam, porque a opinião pública vai cair de cima. Mas a gente sabe que além do salário, existem muitos outros complementos que a gente precisa de cortar, porque o trabalhador comum não tem esse tipo de regalia, e nós temos que ser todos iguais. Certo, nós temos mais uma pergunta. Você que nos acompanha pelo Facebook, obrigado pela sua companhia. Compartilhe com seus amigos, com os parentes, com amigos. A Marli Gomes, do Jardim Goiás, já que você está falando sobre vereadores, ela faz a seguinte pergunta, Laurêncio. O que você, Laurêncio, como cidadão, sente falta nos atuais vereadores? Já que você está falando sobre vereadores, então o que o Laurêncio, como cidadão, sente falta nos atuais vereadores? Essa é a pergunta da Marli Gomes, do Jardim Goiás. Obrigado pela sua participação e a todos que estão nos assistindo, compartilhe o Laurêncio Fuquinha no Facebook, tá bom?
Obrigado, Marli, pela pergunta. O principal que eu sinto nos vereadores, eu não vou generalizar, que toda generalização ela comete isso, então eu não vou generalizar. O principal que eu sinto é preparo. A maioria dos vereadores boa parte são eleitos porque são pessoas populares, e uma pessoa popular não necessariamente ela vai ser um bom gestor. A maioria dos problemas que eu vejo é falta de preparo para ser um vereador, né? Porque às vezes até tem boa vontade, mas ele não tem preparo. Não tem o conhecimento. Né? Eu até acho que deveria ter um crivo para você, na hora de você fazer a sua inscrição lá, de você se candidatar, da sua pré-candidatura, que devia ter uma avaliação básica, mas qualquer pessoa que ela consiga assinar o nome, que ela seja alfabetizada, ela pode ser, inclusive, presidente do Brasil. Né? Ela tem direito, né, de ser, dependendo da idade, ela pode, se eu não me engano, 36 anos para presidente do Brasil. Se ela for alfabetizada, ela pode ser presidente do Brasil. Então, eu acredito que falta esse crivo, né, esse filtro para estar tendo candidatos para as pessoas chegarem a um cargo público do Executivo, do Legislativo. Se a gente observar, eu assisto, quando eu tenho tempo, quando eu estou em casa, eu assisto o horário eleitoral, até porque eu quero me ver na televisão, né? Me passou lá e tal, 5 segundos, mas são 5 segundos para mim muito preciosos. Eu gosto de ver, vi poucas às vezes, tá? Mas eu acho eu vejo muitos candidatos, tem cara que não tem, na própria fala dele ali, ele mostra claramente que ele não tem um pingo de condição de ser vereador. E muitos desses, por ser popular, às vezes passam. E vai ficar lá 4 anos e não vai fazer nada. Né? Então, respondendo a Marli, o que eu vejo como o maior problema dos vereadores aqui é a falta de preparo para ser vereador. E depois, aí, em segundo lugar, eu vejo a omissão. Às vezes ela até sabe, mas ele é omisso porque não tem coragem, por interesses particulares, de realmente questionar as obras, questionar os contratos, questionar o prefeito. Um por falta de conhecimento e outro por omissão. E um terceiro, não vou falar que é a maioria, porque eu não quero acreditar nisso, mas os terceiros é porque são corruptos, né, que está lá só para se auto-beneficiar, para fazer projetos que são de interesse deles. Dá um exemplo aqui do Passeio das Águas, que foi aprovado na calada da noite. Sim, né, um plano diretor fraudulento, construído um shopping dentro de uma nascente, um crime ambiental dentro de Goiânia, que, segundo informações, eu não tenho prova disso, mas segundo informações, os vereadores da época ficaram ricos, né, à custa de um projeto aprovado, desrespeitando totalmente a natureza, né, um crime ambiental sem tamanho aqui em Goiânia que foi cometido. Né, na calada da noite, na calada nos hotéis aí da vida, né, foi aprovada a construção daquele shopping. Né? Então, assim, muito obrigado pela pergunta, Marli. Então, se eu fosse elencar o número 1, falta de preparo para ser vereador. Aproveitando essa questão aí que a gente está falando de preparo, às vezes até me pergunto, né? Se você tem uma empresa, você vai colocar alguém para trabalhar ali que tenha qualificação, que tenha preparo. Por que as pessoas, então, na hora de eleger alguém para administrar a nossa cidade, o nosso país, nosso estado, coloca alguém que, como você disse, às vezes é um influenciador ou é só popular que não tem nenhuma qualificação para isso, né? E é fácil, Fabiana, não é que é fácil, mas é acessível para as pessoas olhar na ficha de cada candidato, se a pessoa realmente tem informação. Eu até falei com o meu presidente do meu partido, Valderi, falei, Valderi, o meu cadastro aí está errado, você colocou que eu tenho ensino médio, eu tenho graduação, eu tenho curso técnico e tal. Ele falou, Lourenço, mas na correria aqui acabou que foi um erro aqui de digitação, a gente digitou o seu errado. E eu pedi uma retificação lá para ele, até porque se algumas pessoas mais esclarecidas vai lá consultar, ela pode deixar de votar de mim, porque ela pode pensar que eu não estou preparado, que eu não tenho informação, que eu não tenho um preparo para ser vereador. Eu até falei com ele na oportunidade, falei, Valderi, minha ficha está errada, mas não deu tempo de corrigir, e lá no TRE está registrado como ensino médio. Tá? Eu tenho graduação, eu tenho curso técnico já há mais de 20 anos, então eu acho que o eleitor ele pode entrar lá e avaliar se o candidato ele é um cara popular e qualificado ou ele é só um cara popular. Sim, né? Só com gestão, como gestor, você tem 20 anos de experiência, né, Lourenço? Sim. Ele fiscalizando dentro da área privada e que você pode levar ali para a área pública. Né? Eu trabalho, eu vou falar, já falei o nome da Uber aqui que não me dá nada, eu vou falar da Telemon que paga meu salário. Né? A Telemon ela é uma escola.
Além de tudo, ela paga meu salário e ainda me dá aula. A Telamon me ensinou muito a fazer gestão. É uma das empresas mais sérias na área de gestão que eu conheço. Ela investe no seu colaborador, ela dá oportunidade interna, tá? E hoje eu sou um gestor, eu devo ao meu esforço, mas devo a oportunidade que a Telamon me deu. E eu quero levar tudo aquilo que eu aprendi na iniciativa privada para o poder público. E eu vejo que uma pessoa, só por ela ser popular, para ela ser um cara que é querido ali na roda de amigos e tal, isso não é suficiente para ele ser um vereador, ele não é suficiente para ele me representar. Sim, realmente. Então, Laurêncio, antes da gente encerrar aí a live, já que você só tem 30 segundos na TV, né? Vamos aproveitar. 30 segundos? 30 segundos é tempo de prefeito, eu tenho 5 segundos. 5 segundos, né? Então, vamos aproveitar aqui para você falar para o seu eleitor o porquê pedir o voto dele, né? Por que você deve representar ele na Câmara? Tá. Olá, dia 15 está chegando, faltam 5 dias para as eleições, e o que a gente mais vê no dia a dia é as pessoas falar que querem renovação. Se você realmente quer renovação, estudem os seus candidatos. Eu não vou falar aqui para você não reeleger nenhum que está com mandato, mas avalie se esse cara que está com mandato, se ele fez alguma coisa nos 4, nos 8, nos 12 e tal. Tem vereador em Goiânia que já tem uso campeão lá da Câmara Municipal. Ele pode chegar lá e requerer que é dele, que já vai para o 9º ou 10º mandato, se não me falho, caso seja eleito. Então a gente precisa avaliar se realmente a gente precisa reeleger, se a gente precisa renovar. E eu gostaria do seu voto para fazer parte dessa renovação que a sociedade tanto pede, tanto fala que precisa. Levar para dentro do poder público o conhecimento que eu tenho da área privada. Tá? Eu quero ser o seu representante, eu não vou te decepcionar, por isso em 15 de novembro, vote Laurêncio Fuquinha 22555. E outro recado que eu vou dar também, isso é um recado para os meus, entre aspas, meus colegas que são candidatos, para que não faça a compra de votos. Né, porque essa compra de voto está sendo vigiada pelo TRE, ela está sendo vigiada pela Polícia Federal e ela vai ser vigiada pelos outros candidatos. Eu estarei te vigiando. Se você comprar voto, principalmente na minha região, se você vier comprar voto e eu ficar sabendo, eu vou denunciar. Então não compre voto, que eu acho isso injusto. Tá? Não abuse do seu poder econômico para ganhar a eleição. Ganha ela com proposta, com projetos. Então esse é o recado. Laurêncio Fuquinha, 22555. Muito obrigado a todos que prestigiaram a nossa live. É isso aí. Tem mais uma pergunta? Tem pergunta? Antes da gente poder encerrar a live, você que está nos acompanhando, eu queria agradecer aqui a Alcione Dias, ela perguntando sobre a saúde, o que você vai fazer pela saúde. Ele já falou no início da live, a gente agradece a você, Alcione, sobre alguns tópicos da saúde. Você quer recapitular eles, Laurêncio? Eu posso recapitular. O que eu disse é que a gente precisa de fazer uma ampliação das unidades básicas de atendimento da saúde, construir UPAs baseado em estudos demográficos, né? Estudar. Eu dei um exemplo aqui da região leste de Goiânia. Quando foi construído o Cais Amendoeiras, lá tinha, eu vou dar um número aqui, o número não é nada, número exato, vou dando só um exemplo. Lá tinha 1.000 pessoas, hoje tem 4.000 e continua tendo só um cais para atender toda essa população. Então não é suficiente. A saúde na nossa região só não é pior que a gente pega emprestado a saúde do Senador Canedo, senão a saúde que já é caótica na nossa região leste estaria muito pior. Então precisa-se fazer um novo estudo da quantidade de pessoas que habitam nas regiões e readequar os postos de atendimento. Fiscalizar, eu falei sobre a saúde, fiscalizar para garantir que remédios não vão vencer dentro dos depósitos almoxarifados, né, para garantir esse abastecimento. Falei também da questão da distribuição do remédio em casa para as pessoas que usam remédio de uso contínuo, e falei também de ter transporte dentro do município para pessoas que tratam de doenças crônicas ou de doenças graves, né, tipo câncer, Alzheimer, e outras doenças, né? Para a doença renal já existe, e para essas outras doenças não existe, e queria inserir aqui no município de Goiânia essa questão do transporte público para as pessoas que estão sofrendo e valorizar o servidor público da saúde que estão desvalorizados, né? Inclusive a questão da carga horária do pessoal da enfermagem que eles querem alterar. Eu sou defensor, viu, Kênia Rejane, minha amiga Kênia, que é enfermeira, e dentre outras amigas que eu tenho na área, Andréia, né? Não vou citar todas aqui não, senão vai ficar muito longo. Então, trabalhar pela valorização dos funcionários da saúde. Um abraço também para o Max que é um defensor aí da saúde. Laurêncio, a Alcione está agradecendo aqui
disse que você falou tudo. Ela agradeceu você por ter recapitulado sobre os projetos direcionados à saúde. E obrigado você também, Alcione, por estar participando conosco da live. Bárbara, com você. Então, vamos encerrar aqui a live. Obrigada para quem acompanhou. E no dia 15 de novembro... Laurêncio Fuquinha, 22555. Obrigada. Olá, sou Laurêncio Fuquinha e hoje estou aqui no Parque Flamboyant, área nobre de Goiânia. Os parques dessas regiões são idealizados e construídos de forma a oferecer para a população dignidade, lazer e entretenimento. E é esta mesma qualidade que vou exigir do poder público que leve para as periferias de Goiânia. Afinal, somos todos iguais. Para renovar, vote Laurêncio Fuquinha, 22555. Um dos grandes problemas da gestão pública são os prazos e valores das obras. E isto se dá por omissão e por falta de fiscalização dos vereadores. Nosso trabalho terá como marca a fiscalização. Para garantir a correta aplicação dos recursos públicos, utilizar mecanismos e ferramentas que fiscalizam as obras, garantindo que os cronogramas sejam cumpridos, que as obras tenham início e conclusão conforme o edital, respeitando os prazos, qualidade e principalmente os valores orçados. Por isso, em 15 de novembro, vote Laurêncio Fuquinha 22555. Renovação, Laurêncio Fuquinha nesta eleição, 22555 de coração. Confirma, eleitor, Laurêncio Fuquinha, esse é pra vereador. Renovação, Laurêncio Fuquinha nesta eleição, 22555 de coração. Confirma, eleitor, Laurêncio Fuquinha, esse é pra vereador. Laurêncio Fuquinha, esse é para vereador, esse é geração de empregos, já tem trabalhos prestados pela nossa cidade, por